E hoje, 29 de outubro, é Dia Mundial da Conscientização da Psoríase. A doença pouco discutida e ainda cercada de preconceito acomete 2 a cada 100 pessoas em todo o mundo, segundo dados da SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia. E para esclarecer as dúvidas sobre a psoríase, conversamos agora com a dermatologista Magali Brasil. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia, doutora. Tudo bem? Doutora, então hoje é o Dia Mundial da Conscientização contra a Psoríase, mas vamos explicar, para os telespectadores o que é a psoríase. Perfeito. Hoje é um dia muito importante, o dia de conscientização sobre a psoríase, uma doença assim tão comum no nosso meio, Esses dados, eles não só são brasileiros, 2% da população, não só a população brasileira, como a população mundial, chega até 3% de acometimento dessa patologia, É uma doença genética, não é uma doença infecto-contagiosa, portanto, e basicamente a característica dermatológica da lesão são placas vermelhas e escamosas, É uma escama que nós caracterizamos como se fosse de chama de vela, aquela vela que derrete da cera, E quando você puxa essa escama, você tem um sangramento. Então, isso é um sinal característico da psoríase. Ela comete principalmente regiões extensoras, como cotovelos, joelhos, região nucal, E, apesar de não ter cura, existe um tratamento adequado para cada estágio da doença. Como é que seria esse tratamento, doutora? Só para a gente ter ideia. Bom, a gente vê tem imagens agora, Isso nós chamamos de psoríase gutata, existem vários tipos de psoríase, a vulgar, a gutata, como essa, por exemplo. São placas, são manchas vermelhas e escamosas, Se você for olhar esse paciente de perto, você vai ver que tem uma escama branca bastante aderente, que quando você puxa essa escama, você tem um sangramento. E ele sente dor, doutora? Não sente dor. A psoríase praticamente não tem sintomas, Se tiver, quando muito, é um leve prurido, uma leve coceira. Principalmente você tem a lesão dermatológica, por isso tanto preconceito com a doença. Esse aspecto aí, a região mais acometida, que é na articulação extensora, como o cotovelo. Uma placa vermelha escamosa. A senhora falou esbranquiçada, Exato. Essas regiões, essas flexuras, elas são áreas de trauma, por isso que aparecem tanto. Nuca também é uma região muito acometida. No couro cabeludo, a descamação ela é mais intensa, por isso que você vê esse branco prateado mais aderente. E não tem queda de cabelo? Às vezes sim, às vezes pode ter queda de... O processo inflamatório da psoríase, às vezes ele é tão intenso que pode ocasionar na caída dos pelos. E a gente falava do tratamento. Exatamente. Sim. Olha, o tratamento é de acordo com cada estágio da doença, Principalmente, nos estágios mais leves, nós indicamos tratamentos tópicos à base de cremes, corticoides principalmente, análogos da vitamina D, que é, por exemplo, o calcipotriol, nome genérico do produto. O acometimento ungueal, interessante, Simula uma micose de unha, E muitas vezes o paciente, olha, eu tô com uma micose, doutora, mas na verdade é o início da psoríase. Ela pode começar pelos dedos, pelas unhas. Mesmo não tendo sintomas, eles acabam se confundindo com outras doenças. Sim, existem algumas doenças autoimunes, como a psoríase, a alopecia areata, cuja o aparecimento inicial é pelas unhas. Você tem pontinhos, assim, depressões na unha, depois ela fica amarela e descola. E no caso é a psoríase e não uma micose, Aí o acometimento palmoplantar da psoríase, Ela pode acometer palmas e plantas. Essa é um outro tipo de psoríase. Então tem psoríase vulgar, psoríase gutata, tem a palmoplantar, tem a psoríase eritrodérmica e outras. Doutora, a gente comentou da descamação da pele, Mas o que desencadeia isso? Bom, então assim, falando da bioquímica, do processo da psoríase, o nosso organismo, ele começa a produzir anticorpos contra as células da epiderme, que são as camadas da pele, a camada superficial da pele. Então, é um desajuste genético no qual
leva à produção de anticorpos, ao invés de combater uma bactéria, um fungo, um vírus, ele vai e combate a própria célula do organismo. Nós temos várias outras doenças que têm esse mesmo perfil, que nós chamamos de doenças autoimunes. Porém, no caso, a psoríase, ela combate as células da epiderme. Outras doenças, como por exemplo a alopecia areata, ela combate o fio de cabelo, então o cabelo cai. O anticorpo vai contra o fio de cabelo, entendeu? Bom, a senhora comentou que é muito difícil diagnosticar essa doença porque ela não tem sintomas. Mas deve ter uma maneira de identificar. Sim. Na verdade, eu não considero uma doença de difícil diagnóstico, tá? O dermatologista treinado, ele bate o olho, ele consegue identificar a lesão. Em alguns casos, nós precisamos de métodos complementares, como, por exemplo, a biópsia de pele, no qual nós removemos um pedaço minúsculo da pele, mandamos para um laboratório, um patologista analisa aquela pele e consegue dar o diagnóstico de certeza. Isso em casos de dúvida. Mas na maioria das vezes nós não precisamos desse método, porque a característica da psoríase ela é muito clara, é uma placa vermelha, escamosa, com pouca coceira. Normalmente se assemelha àquela primeira imagem que a gente viu das costas, que são várias bolinhas, vamos chamar assim. A imagem mais característica da psoríase é aquela do cotovelo. A do cotovelo é a mais comum, então. A mais comum é a do cotovelo, tá bom? O tratamento, então, como eu estava falando, é tópico à base de cremes, com corticoide, análogos da vitamina D. Nós temos também que usar muito hidratante, tá? No local é importante que o paciente hidrate muito bem a pele. Beba muita água, tá? E o melhor de tudo, tomar sol. A psoríase é uma das poucas doenças no qual o dermatologista ele estimula a exposição solar. Lógico que é uma exposição solar controlada, né? Mais ou menos 15, 20 minutos ao dia, com pomadas e cremes no local da psoríase. Tá? Tem gente que acha que o sol vai atrapalhar, prejudicar o tratamento. É o contrário. Nesse caso é o contrário. Assim como no vitiligo também, que são as manchas brancas, nós estimulamos também a exposição solar. Existe um outro tratamento para pessoas que não têm disponibilidade para tomar sol, que é a fototerapia. A fototerapia é o tratamento que nós chamamos de gold standard. Por quê? O paciente ele fica exposto exclusivamente àquela radiação, aquele feixe de radiação solar que faz bem para a pele. É uma máquina de radiação ultravioleta que ajuda a diminuir o processo inflamatório da pele e diminuir a produção desses anticorpos que estão agredindo a pele. É o melhor tratamento que existe para a psoríase. E não tem cura, né, doutora? Não tem cura, mas os métodos hoje em dia de tratamento, eles conseguem controlar a doença a tal ponto de que ele fica estabilizado. Doutora, a gente estava até conversando nos bastidores, né? A psoríase está muito ligada ao emocional da pessoa, né? Exatamente. Então, assim, a doença, apesar de ser genética, ela sofre bastante contribuição do sistema emocional, das emoções do paciente, tá? Então, muitas vezes nós pedimos tratamentos complementares, como, por exemplo, um psicólogo, uma acupuntura, ter um hobby, alguma válvula de escape. Porque é certeza de que o lado emocional contribui para a piora das lesões de psoríase. Mas a causa real dela não existe. Pode contribuir, mas a causa A causa real é genética. Genética. É genética, é uma alteração genética levando à produção exagerada de anticorpos contra a nossa pele. E a pessoa só vai descobrir se tem ou não a psoríase quando aparecer na pele. Isso. Não tem como descobrir antes. Não tem como descobrir antes. Essas lesões pequenininhas que nós vimos nas costas, que é a psoríase gutata, ela comete principalmente crianças mais jovens, crianças, né, pessoas mais jovens, e principalmente após infecções do trato respiratório. Aquela psoríase que nós vimos no couro cabeludo, no cotovelo, no joelho, ela comete pessoas mais velhas, terceira, quarta idade, quarta década de vida, principalmente. E como está ligado ao emocional, então, numa crise de estresse, por exemplo, as manchinhas podem aparecer? Podem aparecer, exatamente. Então, nós não fazemos nenhum teste genético para saber por antecipação se a pessoa tem ou não tendência a ter a psoríase. Isso é uma coisa que nós vamos ver ao longo da vida
né? Geralmente, o paciente chega após algum estresse emocional, perda de um ente querido, alguma separação, algum trauma, e a partir do trauma começa a se desenvolver a doença no corpo, as lesões de pele. Tá? No caso, quem adquire essa doença num nível mais baixo, de repente ela, ao envelhecer, vai piorando? Não necessariamente. Alguns casos sim, outros não. O que é importante é o paciente procurar ajuda médica assim que aparecem as primeiras lesões, porque o médico vai saber exatamente em qual estágio a doença se encontra para indicar o tratamento ideal. Seja à base de produtos tópicos, medicamentos por via oral existem, medicamentos por via injetável existem, e às vezes esse tratamento nós conseguimos inclusive na rede pública. Então o paciente tem que buscar ajuda médica e de preferência um dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E por ser uma doença genética, ela pode passar de pai para filho, doutor? Pode. Então, assim, na prática clínica, nós observamos que é mais comum você fazer o diagnóstico de psoríase em pessoas que você tem antecedentes familiares. Faz parte do questionário nós perguntarmos a respeito dos antecedentes familiares. Um pai, um tio, um avô, é muito comum. Certo. E qualquer profissional de saúde, qualquer médico, até mesmo da rede básica, pode já indicar a medicação? Depende. Para distribuição pública, né? É muito complicado para o médico generalista fazer o diagnóstico e o tratamento. Eu acredito que o generalista ele consiga suspeitar, levantar a hipótese, mas para o tratamento é mais aconselhável um dermatologista especializado, porque existem várias nuances dessa doença, várias nuances do tratamento que só o especialista consegue desenvolver. Tá bom? Principalmente porque existem algumas coisas que o paciente deve evitar, como, por exemplo, o uso de anti-inflamatórios, uso de corticoides por via oral, comprimidos de corticoide. Não existe nenhuma vacina para a doença e é muito comum a automedicação em farmácias, com medicamentos à base de corticoides injetáveis, levando à piora posterior da doença. Então, é mais indicado que ele procure a ajuda de um médico dermatologista especializado. Em relação à alimentação, essas pessoas que têm psoríase, de repente, tem alguma? Ela pode diminuir, enfim, parar de comer? Existem trabalhos científicos que comprovam a melhora das lesões com o uso de ômega 3. Então, suplementos vitamínicos à base de ômega 3. Se o paciente ele não consegue ingerir esses alimentos, no caso peixe, azeite, azeitona, você pode ingerir e indicar ao paciente cápsulas de ômega 3. O ômega 3 é um nutricêutico, né, uma vitamina que ajuda, é um antioxidante, que ajuda a diminuir o processo inflamatório da psoríase. Então, ele é auxiliar ao tratamento. Doutora, a gente até comentou, interessante, que esse paciente com a psoríase pode tomar sol, mas a gente está chegando aí nessa fase, fim de ano, verão, calor, ele pode entrar no mar, na piscina normalmente? Pode, ele deve. Então, assim, hoje é um dia muito importante justamente porque é um dia em que nós nós buscamos conscientizar a população de que não é uma doença infecto-contagiosa. Então, esse paciente, ele tem que ter a vida dele normal, ele tem que frequentar uma praia, uma piscina, ele tem que se divertir, isso faz parte do tratamento, justamente para melhorar o lado emocional e diminuir o efeito emocional sobre a pele. E normalmente ele se priva disso por vergonha, né? A questão do preconceito que a gente comentou. Exato, esse preconceito no qual as pessoas veem as lesões de pele, né? Essas lesões que a gente acabou de mostrar, e as pessoas têm medo de dar a mão, de encostar. Entendeu? Então isso vai deixando a pessoa cada vez mais deprimida, vai deixando ela cada vez mais num casulo, e ela piora o lado emocional, piora o lado dermatológico. Então hoje é um dia para derrubar mitos, justamente para esse paciente ter uma melhor qualidade de vida e melhorar as suas lesões de pele. Doutor, o nosso diretor assoprou aqui no nosso ouvido que alguns médicos recomendam, a gente não sabe se esse nome está correto, é metotrexate. Exato. E ele perguntou o que a senhora acha dessa medicação. Eu acho maravilhosa, porém, assim, é uma medicação que o médico o dermatologista tem que acompanhar o paciente, porque ele tem que fazer uma série de exames para usar esse medicamento. Não é para qualquer tipo de psoríase, é uma psoríase
em placas ou uma psoríase eritrodérmica, estágios mais avançados, é um biológico esse medicamento, ele é imunomodulador, ele diminui as células, os anticorpos, agindo sobre a pele. Porém, de certa forma, ele deixa a pessoa imunossuprimida, ou seja, ele deixa ela suscetível a outras infecções de pele. Por isso, a importância do monitoramento médico. Outro detalhe dessa medicação, ele é muito, digamos, forte para o fígado, falando de uma maneira mais simples, né? Então, assim, ele precisa fazer exames antes, principalmente função hepática, né? Saber como é que aquele fígado está antes de se prescrever essa medicação e fazer um acompanhamento a cada 2 a 4 meses dessa função hepática após a introdução do medicamento e também da função do rim, para ver se está conseguindo excretar esse medicamento da maneira correta. E justamente monitorar as outras infecções oportunistas, né? Logo, já que o sistema imunológico vai estar suprimido, né? Então ele pode ficar suscetível a outras infecções, infecções pulmonares, respiratórias, no caso, infecções de pele. Então precisa de um monitoramento médico, mas é uma medicação sensacional. Mas uma vez controlada a doença, ela pode voltar? Uma intensidade maior? Ou... Pode voltar sim, principalmente nesses desajustes emocionais, né? Suspensão do tratamento, né? Tem paciente que infelizmente ele fica cansado de tratar, ele se cansa de ter a doença, daquele estigma da doença e ele abandona o tratamento. E geralmente a doença evolui e volta a aparecer novamente. E em quanto tempo a gente consegue controlar a psoríase? Depende também de pessoa para pessoa? Pessoa para pessoa, mas em média 4 meses é um tempo em que você sabe se aquele tratamento está indo bem ou se você tem que usar outra estratégia terapêutica. E as manchas somem completamente? Somem. Sem nenhuma cicatriz? Não. Às vezes algumas manchinhas brancas residuais, porém com o tempo, se a gente conseguir controlar, manter aquele tratamento, até essa manchinha branca some. Tá? É muito comum assim na infância a gente ter algumas lesõezinhas no corpo e fazer o tratamento, melhorar o lado emocional daquela criança e ela passar a vida toda sem absolutamente lesão nenhuma. Falando em preconceito, voltando a falar de preconceito, qual é o papel da família nessa questão? Total, é a base, é o alicerce de tudo, né? Então, assim, uma mãe que apoia aquela criança, uma esposa que apoia aquele marido, né? É fundamental. São os psicólogos do lar, tem que ter o apoio familiar, é fundamental. Então, para encerrar, doutora, a dica agora é tomar sol, lógico, com os cuidados e aproveitar essa fase de calor, né? A praia melhora muito, a piscina melhora muito, a hidratação, ingestão de água, comer alimentos à base de ômega 3, como peixes, azeite, azeitonas, né? E cuidar do lado emocional, praticar um esporte, ter um hobby, acupuntura, massagens. É muito legal. E encerrar com o preconceito definitivamente, né? Não é contagiosa. Aperte a mão, compartilhe talheres, abrace o paciente. Ele precisa de carinho, precisa de compreensão. Muito obrigada, doutora, pelas informações. Um ótimo dia. Obrigada. Bom dia, doutora. Obrigado. Bom dia.